Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos começar com a correção da atividade anterior, sempre lembrando, parabéns para quem está deixando suas atividades em dias e quem não está fazendo, vamos fazer, porque a atividade é frequência e nota, tá bom, pessoal? Então vamos começar com a correção da atividade da última quarta-feira, que foi dia 14. Então vamos lá, primeira questão. A respeito das briófitas, responda. Letra A, qual o seu tamanho? Tamanho pequeno, poucos centímetros de altura. Letra B, onde vivem? Locais úmidos e sombreados. Letra C, onde se desenvolvem? Diretamente no solo ou ocupam superfícies de troncos de árvores e rochas. 2. Quais são os representantes mais comuns das briófitas? Musgos, hepáticas e antóceros. 3. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. As briófitas são avasculares? Verdadeiro. Letra B. As briófitas possuem sementes, flores e frutos? Falso. Elas não têm isso, elas têm estruturas semelhantes a isso. Letra C. As briófitas não apresentam raiz, caule ou folhas verdadeiras? Verdadeiro. Letra D. As pteridófitas são vasculares, possuem raiz, caule e folhas verdadeiras? Verdadeiro. Lembrando, avasculares são aquelas que não têm sistemas condutores de seiva, que é o caso das briófitas. E vasculares são aquelas que têm sistema condutor de seiva, que é o caso das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? Quarta, sobre as pteridófitas, responda. Letra A. Onde vivem? Ambientes úmidos e sombreados. Tanto briófitas como pteridófitas vão viver em ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Porque elas precisam da água para reprodução, o que não acontece com as gimnospermas e as angiospermas, que a gente vai ver daqui a pouco. Letra B. Quais os exemplos mais comuns de pteridófitas? Samambaias, avencas, licopódios e cavalinhas. Letra C. Como é o caule das pteridófitas? O caule das pteridófitas é geralmente na horizontal, né? Isso é um caule que fica deitado. O caule das outras árvores é sempre na vertical, né? Em pé. O das pteridófitas, ele é um caule que fica deitado na horizontal e recebe o nome de rizoma. Letra D. Como se dividem as folhas das pteridófitas? Em folíolos. E quinta questão. O que são os soros? O que é produzido dentro dos soros? Os soros são pontos escuros que surgem na superfície inferior, ou seja, na parte de baixo dos folíolos. Neles são produzidos os esporos, que são estruturas reprodutivas assexuais. Na outra aula eu pedi para, se alguém tivesse um pé de samambaia em casa ou na casa de alguém, fizesse um vídeo mostrando os soros e mandassem para mim. Ninguém mandou ainda, mas se alguém quiser fazer ainda e mandar, eu agradeço, tá bom, pessoal? Então a gente encerra a nossa correção por aqui. E vamos seguir agora com o nosso próximo conteúdo, tá bom? Nós vamos falar de gimnospermas e angiospermas, ou seja, a gente vai concluir o estudo das plantas inicial, porque de plantas tem muita coisa pra gente falar ainda, certo? Então, como eu disse pra vocês, a gente falou de características das plantas, briófitas, pteridófitas e por último agora vamos falar de gimnospermas e angiospermas. Os nomes são complicados, mas vocês vão ver que na verdade são plantas, tirando as gimnospermas, que os exemplos são poucos, mas quando a gente for falar de angiospermas, aí vocês vão ver que são muitas plantas que a gente conhece, tá bom? Então, as gimnospermas, elas têm sementes nuas, sem frutos. Recebem esse nome porque, do latim, gimnos significa nu. E esperma significa semente, então são sementes nuas. Então, o que isso significa? Que elas não têm frutos, tá certo? Elas ficam mais presentes em clima frio ou temperado, que clima temperado é aquele que tem as 4 estações do ano definido, né? Primavera, verão, outono e inverno. No Brasil, nós encontramos as gimnospermas na região sul e na região sudeste, que são as regiões do nosso país que tem temperaturas mais amenas, certo? São vasculares. O que é que significa isso? Que tem tecidos condutores de seiva e por isso podem ter portes altos, ou seja, ter grandes tamanhos. Elas têm raiz, têm caule e têm folhas, tá certo? Elas só não têm frutos. As gimnospermas, algumas delas, vocês podem ver que eu coloquei aqui, folhas em forma de agulha. Essa é uma estratégia que as gimnospermas usam para quê?
Essas folhas em forma de agulha evitam que, é como se fossem uns espinhos bem grandes, evitam que elas percam água nos dias quentes pela evaporação e nos dias de inverno rigoroso, onde tem neve, né, evita que caia muita neve sobre as folhas. Então, é uma estratégia que tanto serve para ajudar elas a viverem melhor no inverno, como no verão. Os exemplos de gimnospermas, como eu disse para vocês, elas são poucas. Aqui no Brasil, nós só temos nativa. Ou seja, gimnospermas que são realmente brasileiras, nós vamos ter apenas 2 espécies, que é a araucária, que é conhecida como pinheiro do Paraná, que tem como nome científico Araucária angustifolia, que produz os pinhões, que é muito utilizado na culinária. E o pinheiro bravo, que é o Podocarpus lamberti. E a gente não tem, nós aqui, onde nós vivemos, não temos muito conhecimento, porque, como eu disse, esse tipo de planta é presente na região sul e sudeste do nosso país. Então, na nossa região, que é nordeste, nós não temos. Mas se alguém já visitou ou for visitar a região sul e sudeste, pode encontrar esse tipo de planta, que são as araucárias, que são conhecidas também como pinhões. E aí nós temos um exemplo interessante das sequoias, que são gimnospermas que ficam na América do Norte, que elas chegam a medir até 100 metros de altura. Então, pessoal, as sequoias são árvores gigantes. Elas podem ter até 100 metros de altura e de largura, elas podem ter uma largura também muito considerável, tá certo? Então, como eu disse para vocês, elas não são muito típicas da nossa região. Agora nós vamos falar das angiospermas. As angiospermas, elas são plantas que têm sementes cobertas pelos frutos. Então, as sementes delas são cobertas pelos frutos. Isso indica que elas são plantas que têm frutos. E aí, pessoal, a gente chega à conclusão que eu disse, são as plantas mais comuns e abundantes. Então, a maioria das plantas que a gente conhece se encaixam todas no grupo das angiospermas, tá certo? Quando não forem briófitas ou pteridófitas, tá certo? Elas são as plantas mais abundantes, né? Elas estão presentes em diversos ambientes, em ambientes aquáticos, ou seja, na água, em ambientes terrestres, na terra, em ambientes frios, em ambientes de clima desérticos. Então, elas estão presentes em vários tipos de ambientes, em vários locais. Elas podem ser herbáceas, como ervas e gramas. Elas podem ser arbustivas, como os arbustos, que são típicos aqui da nossa região, da nossa vegetação, que é da caatinga. E elas podem ser arbóreas. Quando eu digo arbóreas, aí vai ser tudo que eu chamo de árvores e palmeiras. Então, um pé de laranja que tem na sua casa, um pé de goiaba é angiosperma. Já um pé de coco, que é uma palmeira, aí vai ser também um angiosperma. Aquela grama que tem nas casas, que tem grama, é um angiosperma, tá certo? Então, por isso que eu digo que grande parte das árvores que a gente conhece são angiospermas, que a principal característica dela é ter plantas com sementes cobertas pelos frutos, ou seja, terem frutos. Elas são vasculares, né? Isso, elas vão ter sistema condutor de seiva, podem ter portes grandes, podem ser árvores grandes ou podem ser pequenas. Elas vão ter raiz, caule, folhas verdadeiras e fruto, tá certo? E o fruto, ele vai proteger a semente. E esse fruto, ele vai ser produzido a partir da flor. Então, nas angiospermas, elas têm a flor e essa flor vai, através de suas estruturas, originar o fruto. E esse fruto é quem vai ser responsável pela reprodução, para nascer uma nova planta. Exemplo, um pé de manga. Tem o pé de manga, você sabe que tem as folhas, das folhas nasce a manga é o fruto, dentro da manga tem o caroço, que é a semente que você planta e nasce um novo pé de manga, tá certo? Então, gimnospermas são plantas com sementes nuas, sem fruto, e angiospermas são plantas com sementes cobertas pelo fruto, ou seja, com presença de fruto. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. A atividade eu vou postar, vocês já sabem, devem copiar perguntas, respostas, mandar foto para mim no meu PV, no nosso grupo de ciências, no prazo máximo até na próxima quarta-feira. Lembrando que não deixem de fazer, porque a atividade vai ser a frequência de vocês e vai ajudar na nota da avaliação. Tchau. E qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar. Estou disponível de 7 até as 5 horas da tarde. Qualquer dúvida é só chamar no grupo de ciências, no nosso grupo, ou no PV. Tchau e um abraço.